Falamos agora a respeito de café e o assunto agora é em torno da comercialização, fator de produção e também como que se comporta o cenário nacional e internacional, principalmente para o arábica. É o que nós vamos conferir agora nesta entrevista realizada por Walter Puga Júnior. Guilherme, muito obrigado por atender o nosso convite. Vamos falar do que você acompanha no seu dia a dia, que é o mercado do café. E vamos começar pela preocupação do momento, né? A colheita. Teremos dificuldade nessa pandemia para fazer a colheita? O que o Rabobank conseguiu perceber junto aos produtores? Bom, primeiramente, obrigado, Walter, e olá a todos. Bom, falando um pouco da questão do Brasil, é inevitável que o mercado ele espera com muita apreensão como que vai se desenvolver a colheita aqui no Brasil, principalmente porque atualmente a gente atravessa o pico da pandemia exatamente coincidindo com a colheita do Brasil, né, de café. E o que a gente vem observado até então é que, por enquanto, tudo caminha muito bem na colheita do café. A gente começou de uma maneira um pouco maior a colheita do café Conilon, nas áreas do Espírito Santo, Rondônia, etc. E agora, em maio, a gente começa com mais intensidade a colheita do café arábica. E o que a gente vem identificando até o momento é que, por enquanto, tudo caminha muito bem e caminha para que a gente tenha uma boa colheita, Walter. Agora, o escoamento dessa safra, em função da pandemia, temos tido dificuldades? O que está ocorrendo na exportação de café do Brasil? Bom, Walter, até o momento a gente viu que as exportações elas estão muito bem, a gente está conseguindo exportar, escoar a nossa produção de uma maneira muito eficaz. Então, se a gente olha os números de janeiro, fevereiro, março, inclusive abril, a gente teve ótimos números de exportação. Um pouco menor que 2019, mas a gente tem que considerar que 2019 a gente teve um ano histórico na exportação de café, exportando mais de 40 milhões de sacas. E a gente está bem em linha com o que a gente vem fazendo aí, o que a gente fez pelo menos no ano passado. Então a gente pode dizer que a exportação caminha muito bem. Eu acho que vale a pena levantar um ponto que é preocupação de muitos exportadores, que é a questão da disponibilidade de container, que até o momento ainda não afetou a nossa cadeia, né, a cadeia do café, mas no médio prazo, lógico, torna alvo de preocupação caso a gente comece a enxergar dificuldades na entrada e saída de mercadorias com containers, né? Mas até o momento também ainda não preocupa, mas a gente continua monitorando esse assunto. Ainda falando dessa colheita, né, da dificuldade de escoamento, os custos por conta da pandemia para o produtor de café subiram, Guilherme? Bom, Walter, é um assunto bem importante porque o que a gente viu é que o câmbio ele disparou nesse primeiro trimestre do ano, né? Então, logo quando o câmbio dispara, a gente vê que boa parte dos insumos são importados e, consequentemente, a gente vê um aumento nos custos. Mas não foi muito bem isso que a gente está enxergando, pelo menos nesse primeiro momento. Pois, quando o produtor de café ele começou a comprar os insumos para essa safra que está sendo colhida agora, né, a 2021, eles compraram os insumos a $1 de aproximadamente R$4. E agora eles estão conseguindo vender os produtos deles num câmbio aproximado aí entre 5,50 e 6, né, pensando na exportação. Então, de certa forma, o custo dessa safra ela foi favorecida, né, então os produtores estão tendo mais margens nesse primeiro momento. E pensando já para a próxima, né, a 21, 22, quando a gente leva em consideração a relação de troca, ou seja, quantos sacos de café são necessários para comprar uma tonelada de fertilizantes, e aqui nessa nossa análise a gente usa um formulado base de o 25-20, a gente está enxergando que hoje está em torno de 2,5 sacos, 2,8 sacos de café para comprar uma tonelada de adubo. Diferentemente do que estava no mesmo período da safra anterior, onde a gente tinha valores aí ao redor de quase 4 sacas de café para comprar uma tonelada de café. Então, o produtor que decidir travar os seus custos da próxima safra agora, ele tem uma melhora em relação ao ano passado. Mori, agora um outro assunto que alguns sites, alguns pesquisadores abordaram, é o aumento do consumo de café em período de pandemia. Isso de fato ocorre
ou alguns levantamentos ainda não comprovam necessariamente o aumento do consumo de café no mundo em período de pandemia? Bom, Walter, eu acho que é importante destacar que em momentos de pandemia, geralmente a população ela fica mais reclusa, fica mais em casa, exatamente para evitar o contágio. E o que a gente vem identificando é que realmente o consumo dentro do lar ele aumentou consideravelmente em muitas partes do mundo. Então, quando você olha os dados de varejo dos Estados Unidos, ele subiu consideravelmente, aqui no Brasil também, e propriamente dito também na Europa, né? Então, a gente está vendo que o consumo dentro do lar ele aumentou nesse período. O grande problema é que eu acho que é a primeira vez que a gente está enxergando, a gente está vivenciando um fechamento total do comércio em muitas partes do mundo. Então a gente teve aí os chamados lockdowns em muitas regiões e somente agora a economia ensaia uma retomada, as principais economias, né, então Estados Unidos, China, a própria Europa em algumas regiões ensaiam uma recuperação. E aí a gente teve um decréscimo, uma queda muito abrupta no consumo fora do lar. E como efeito colateral, a gente também está enxergando grandes problemas no crescimento das economias desses países que tiveram que fazer esse lockdown, ou seja, boa parte dos países consumidores de café, e a gente está enxergando, nesse momento, uma leve retração no consumo de café exatamente por conta do efeito colateral desses lockdowns. Então a gente teve um aumento expressivo dentro do lar, mas em contrapartida, a gente teve uma queda muito acentuada no consumo fora do lar. E qual que é o resultado disso, né, Walter? A gente está enxergando que, para esse atual ciclo, né, o 2019-20, o consumo ele deve ter um leve recuo de cerca de 0,5% em relação ao ciclo passado. Porque a gente está enxergando que os países consumidores de café, os importadores de café, eles vão conseguir manter essa estabilidade no consumo, porém os países produtores de café, esses sim, eles vão enfrentar uma queda um pouco mais acentuada, que hoje a gente estima em torno de 2%. Então, no final das contas, o somatório a gente está enxergando um leve recuo para esse ciclo e uma retomada no ciclo seguinte, né, do consumo de café. Para os preços, isso significa muita oscilação? Bom, Walter, é bom destacar também que a grande verdade é que a demanda ainda é incerta. Então essa é uma fotografia do que a gente tem agora. É importante a gente monitorar como que vai ser o ensaio, né, a retomada dessas economias. A gente tem informações que, por exemplo, a Starbucks nos Estados Unidos já está em processo de reabertura de quase 90% das suas lojas. Na Itália, todas as lojas já reabriram, com exceção da loja em Milão, a primeira loja europeia da Starbucks na região. No Japão, cerca de 80% das lojas da Starbucks já reabriram, e na China, 90%. Então, eu acho que é importante a gente pontuar que hoje a gente enxerga um leve decréscimo, mas essa questão da demanda a gente tem que monitorar. E é exatamente essa incerteza que traz muita volatilidade no mercado, como a gente discutiu. A gente tem incerteza do lado da demanda, incerteza ainda com relação à oferta, né? A gente viu que os dados da Colômbia e própria Honduras, que são os principais players que disponibilizam café nesse momento, né, nesse período, atravessam um problema nas suas exportações. Então, todas essas dúvidas referentes a tanto a oferta como demanda vão trazer muita volatilidade no mercado nesse momento. Bom, você acaba de ouvir Guilherme Mori, analista de mercado de café do Rabobank Brasil. A perspectiva é de ainda alguma incerteza em relação ao comportamento do mercado, mas a perspectiva com o dólar mais alto é de que continuemos a manter os preços de hoje, não, Guilherme? Sim, hoje a gente está estimando que os preços, por conta de toda essa incerteza, existe um suporte ainda para os preços se manterem nesses atuais níveis, só que a colheita do Brasil acaba colocando uma certa limitação em qualquer potencial de ganho nos preços, né, Walter? Então, lógico, se a gente começar a enxergar conforme a colheita do Brasil vai evoluindo e a gente vai enxergando que a gente vai ter problemas em colher o café, logicamente o preço pode novamente ter uma retomada, uma subida, e também a gente está chegando no período de frio agora, né, Walter? Então, começa a surgir várias notícias aí veiculando geada, alguma intempérie climática, que realmente é muito complicado fazer uma previsão tão longo prazo com relação a esses problemas climáticos, né? Então,
Hoje, com a fotografia que a gente tem agora, a gente está estimando que os preços do café eles fiquem voláteis, mas dentro desses patamares que a gente vem enxergando, entre $1, ao redor desse $1,05 mesmo, né? Bom, agradeço a entrevista do Guilherme Moria, lembrando que durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado, não só do café, mas de outros produtos agrícolas. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Walter, e até mais.